Vamos começar com o Vitória, né? O rubro-negro baiano que anunciou o goleiro Muriel. Muriel, rapaz. Vocês lembram do Muriel? Sim. Estava no futebol do Chipre, né, lá no Limassol, e foi contratado aí para a equipe do Vitória para a Série A do Campeonato Brasileiro. A informação foi garantida pelo próprio presidente, né, o Fábio Mota, a Rádio Sociedade lá de Salvador. Minhoca, o Vitória estava tentando o Hugo Souza, né? Acabou não indo Isso. para frente, acabou fechando com o Muriel, goleiro muito mais experiente, né? 36 anos. O último clube dele aqui no futebol brasileiro foi o Fluminense, onde era reserva também. É uma boa aposta aí para essa Série A? Olha, eu lembro, Fábio, que assim, o Muriel ele é conhecido por ser irmão do Alisson, né? Então tem esse fator, mas eu lembro na época do Fluminense, O irmão meu menos amigo, bonito do Alisson, né? é o irmão menos bonito do Alisson, E menos melhor ele goleiro, né? Que o Alisson é mais bonito e melhor goleiro que ele. é melhor goleiro. Deve ter algo frustrante aí para o Mas, Muriel. mas aí é que tá, assim, ele poderia ser um goleiro até, e eu lembro, né, da época de Fluminense, não é que ele era um goleiro razoável, ele era um goleiro muito criticado, muito criticado. Então, assim, eu não sei nesse período que ele ficou longe do Brasil, se ele conseguiu melhorar o nível dele. Mas na época do Fluminense, era assim, quando o goleiro falha tanto a ponto de chamar atenção, como foi com Muralha, né, como foi com tantos goleiros, eu lembro demais que Muriel passou por esse momento. Né? Na época do Inter, no Internacional, ele até foi bem, ele surgiu muito bem e tudo mais. Quando ele chega no Fluminense, ele tem uma queda acentuada de desempenho. Né? Mas é um goleiro experiente, né? Já bastante rodado. Vamos ver como é que ele chega para o Vitória. Deve chegar realmente com esse status de goleiro titular. E aí, esse período que o Vitória, né, que a gente já abordou aqui outras vezes, que está em busca de alguns nomes aí, às vezes os nomes mais de peso, ou pelo menos um jogador que vem numa crescente em algum clube, não necessariamente precisa ser o medalhão clássico, né? Então, nessa aposta que o Vitória faz, eu acho que é uma aposta que eu confesso que me gera uma grande incerteza, porque a imagem que eu tenho, a última do Muriel, é de fato um goleiro muito inseguro, muito irregular, saída de bola errada, muito estabanado, né? Mas pode ser que nesse período possa ter melhorado. Então, assim, não é um nome que eu acho que, se eu fosse torcedor do Vitória, ficaria totalmente tranquilo com essa notícia. Mas tudo, né, vai aí se confirmando aí para ele ser o goleiro titular dessa temporada em 2024. Clauber, Minhoca, pelas palavras do Minhoca aí, eu acho que não dá para o torcedor do Vitória se animar muito não com o Muriel. O Vitória que os reforços, né, acho que com exceção do Zapata, acho que o Caio Dantas também é uma boa aposta, mas a torcida está com um pouco de pé atrás aí com esse time para a Série A. Você concorda aí que as contratações não estão realmente empolgando aí do Vitória para 2024? Fábio, o nível ainda não tá do que se espera, né, para uma Série A. Muriel mesmo, eu tô na linha de Minhoca, não considero um nome muito bom, não. Mas tem Arcanjo, né? Como já lembraram aqui no chat, que é o titular. E se ele saiu, o Vitória tem que ir atrás de outro goleiro. Ele saindo, o Vitória vai atrás de outro goleiro, porque eu não tenho confiança de que o Muriel seja um goleiro para ser titular numa Série A. Ele teria que ter uma temporada muito fora da curva. No Fluminense ele teve foi irregular, no próprio Internacional, né, onde ele passou boa parte da carreira, demorou para engrenar, depois caiu de rendimento também. Então não é um goleiro que eu confio 100%, não. É uma aposta pela experiência, ele pode ajudar goleiros mais jovens, ser uma liderança no elenco, mas de qualidade técnica para jogar uma Série A, eu acho uma aposta arriscada do que o Vitória faz. Mas vamos ver como é que vai ser o mercado do Vitória na sequência aí do ano. Por enquanto ainda está abaixo para uma Série A. Preocupa, apesar de ter mantido uma base, e o que se fala muito é que manteve a base para começar o ano e aí ter reforços pontuais para a Série A. Por enquanto, os reforços nota 5, nota 6, pode dizer assim. Vai precisar de muito mais qualidade para disputar uma Série A que tem tudo para ser tem tudo, não, vai ser de investimentos muito maiores, né? O rival lá o rival do Vitória está mostrando isso. O Fortaleza, os times do Sul e Sudeste estão investindo pesado já para a temporada. Então o Vitória não pode ficar para trás disso, não, porque senão vai entrar na Série A a passeio.
um comentário do Carlos Júnior aqui, né? Ele falou que o Kaique França ou o Thiago Couto, né, que foram para o Sport, agradariam mais do que o próprio Muriel, né? Um Acho mercado que seria um tinha, custo mais baixo, é, e talvez uma projeção a mais, porque são dois goleiros jovens, né? Tanto o Couto quanto o França. Já o Muriel, não. O Muriel é um goleiro que há muito tempo não chama a atenção de ninguém e já é um goleiro com idade avançada, assim. Quando você contrata um goleiro desse tipo, que é o caso que o Fortaleza está para fechar com o goleiro Santos, né? Ex-Flamengo, ou daqui a pouco ex-Flamengo, o Ceará, que trouxe Fernando Miguel, teria que ser aquele goleiro que já tem muito lastro, assim, sabe? E que chega para ser titular, entendeu? Eu acho que essa é a grande questão, assim. E pelo que a gente está vendo aqui no chat também, alguns torcedores falaram que acham péssima a contratação. Até agora, tem gente que mencionou que é a pior contratação do Vitória. E eu também estou muito nessa linha, assim. De todos os nomes que a gente até olhou aí na lista, né? Que apareceu na tela para quem estava acompanhando, Cáceres, Zapata, enfim, vários que chegaram. Realmente o nome que eu mais não faria esse tipo de aquisição no mercado seria o Muriel. Minhoca. Muriel E realmente até, seria até aquele questionamento, né? Eu vi alguns torcedores já falando, mas é terceiro goleiro. Sim, pô, mas uma hora ele pode jogar. E quando ele jogar, aí você vai ver. O problema é ter jogador exato. ruim no elenco, é que uma hora A você gente pode. viu, né? Acabou de ver o esporte com o Denis, né? Um goleiro também, rodado e tudo mais. Era conhecido por ser um goleiro que falhava muito, e aí bastou assumir a meta do esporte que a gente viu o problema que foi, né? Assim, aquela coisa, futebol é futebol, mas eu acho uma contratação de alto risco, assim, uma contratação de alto risco do Vitória. Nesse momento eu teria apostado mais num goleiro jovem, como o esporte fez, do que propriamente num goleiro experiente sem ter tido grandes momentos. O Malaguti, Anderson Malaguti, que é editor do NE45 também, ele mandou uma aspa aqui de Fábio Mota, né? Confirmando o que a gente falou antes, de que o Vitória vai contratar melhor em abril, né? Ele disse que o Vitória vai estar melhor em abril quando começa a receber as cotas da Série A. Então agora está indo com um mercado um pouco mais tímido, comparado a outros clubes, para fazer um investimento maior na Série A. E faz sentido, né? De acordo com a parte financeira do clube. geralmente os times do Nordeste fazem isso, né? Como o primeiro semestre geralmente não é tão rentável, né? Tudo bem que tem a Copa do Nordeste, que nos últimos anos está pagando mais, mas no estadual quase nada, né? Que os clubes ganham. Então, realmente, muitos clubes acabam optando para investir mesmo na segunda janela. Que a gente também não pode, né, Fábio, fazer a comparação direta logo assim, Vitória com Fortaleza, Vitória principalmente com Bahia, porque são dois clubes que estão, obviamente, né, pelo menos no seu planejamento, de tudo que já fizeram nos últimos anos, bem à frente. O Bahia com um investidor, né, poderosíssimo, que pode contratar muita gente, como daqui a pouco a gente vai falar, e o Fortaleza, que já tem um trabalho longínquo, né, hoje é considerado o melhor trabalho do Nordeste em termos de tanto de contratação, de trabalhos dentro de campo. Então, esse ponto é onde o Vitória... Eu acho que uma coisa que eu tenho falado muito sobre o Vitória é que a realidade de subir para a Série A não é óbvio que o Vitória tem anos, né? Aliás, é o maior clube, é o clube do Nordeste com o maior tempo consecutivamente jogando a elite do futebol nacional, né, de maneira consecutiva, acho que foram 12 anos consecutivos. E o Vitória sabe que disputar uma Série A, principalmente no mercado brasileiro de hoje, que é bem diferente dos anos 90, né, ali do começo dos anos 2000, é um mercado muito inflacionado. Hoje está muito caro fazer futebol. Se está caro para a Série B, para a Série A está mais ainda. Então, assim, é um choque de realidade quando você sobe para a Série A e você percebe que tudo se torna caro, onde você está disputando com SAFs, então tem Botafogo, tem Bahia, aí você tem Vasco. Então, assim, já tem os times muito poderosos, aí tem as SAFs, aí tem clubes bem estabelecidos, como é o caso do Fortaleza. Então, essa disputa para o Vitória, ela fica muito, muito difícil. Então, acho que é por isso que o Vitória vai ter que fazer o com pouco, fazer muito, né? Algo que o Cuiabá, tudo bem que o Cuiabá também tem uma injeção do agronegócio que pesa muito, né, a favor do Cuiabá. Mas é tentar fazer ali como, por exemplo, a equipe do Juventude conseguiu ficar 2 anos seguidos na Série A. Porque, assim, eu acho que essa temporada, pro Vitória, olhando, obviamente, para a principal competição, que é a Série A, o Vitória tem que fazer de tudo para tentar se manter, porque vai ser muito difícil. Para mim, vai ser muito difícil o Vitória conseguir
disputar, né? Claro que pode acontecer, o próprio Vitória, né, quebrou a cara de muita gente que analisava o Vitória para a Série B do ano passado, mas eu acho que é isso, é ter um pouco o pé no chão e tentar fazer um time que consiga ser bem competitivo numa Série A que vai ser muito complicado. Comentário aqui do Never Win, dizendo que o Vitória vai entrar de faca no campeonato de canhão. Mas eu acho que também não dá para o Vitória fazer loucuras, né? Eu acho que é isso, é tentar montar um time competitivo que se mantenha, né, nesse primeiro ano. O Vitória, há 2 anos, estava na Série C, podendo cair para a Série D, né? Então, também acho que não dá para exigir muito. Aí Sim. Teve um comentário aqui, acho que do Leonardo, né? Que em abril o Vitória vai pegar só as sobras. Talvez você pegue os jogadores ali de times maiores que não se encaixaram na equipe, que o técnico não quer utilizar. Você acaba também tendo boas oportunidades no mercado. Termina o estadual, tem um jogador Isso. que está sendo inutilizado. A grande Isso. questão é porque assim, o Vitória vai ter que segurar um pouco o dinheiro, porque para pagar um jogador que não seja... Vou pegar o caso quando aconteceu aqui no futebol cearense, do Lucas Lima, por exemplo. O Lucas Lima era um salário altíssimo no Palmeiras, ninguém no Brasil pagaria, nem o próprio Palmeiras, que teria a obrigação de pagar, talvez fosse pagar se ele estivesse no mercado. E aí teve que entrar no acordo, Fortaleza teve que pagar, acho que metade do valor. Então, para o Vitória trazer um jogador desse que está meio escanteado, num clube assim grande, né, um Palmeiras, um Flamengo, um Atlético Mineiro, ele vai precisar, para ter um salário alto de um atleta desse, ele vai precisar segurar um pouco essa grana para conseguir aproveitar jogadores que estão sem espaço ali depois dos estaduais.